mais um Peladeiros. Mais um Peladeiros, chegando aqui direto dos laboratórios de rádio da Universidade de Santa Cruz do Sul para tratar da rodada das eliminatórias de Fórmula 1 e também do Brasileirão que está se encaminhando para a sua reta final. Começo apresentando quem está aqui junto comigo. Olá, Yuri, tudo bom? Boa tarde, vamos lá seguir com mais um programa. Lurian também está por aqui. Voltamos para mais um programa e o Inter está respirando um pouquinho mais aliviado. Gregory, tudo Olá, bom? estamos comigo para mais um programa. Vamos começar então falando da seleção brasileira. Na noite desta terça-feira, o Brasil enfrenta a Venezuela fora de casa e terá mudanças na equipe titular. O Paulinho está de volta no lugar do Giuliano. O que vocês acharam da apresentação do Brasil na goleada contra a Bolívia por 5-0? Eu acho que foi o esperado, né? Eu sinceramente esperava um 3-0, mas um 5-0 foi assim, do otimismo gigante. E eu acho que não deveria ter tirado o Giuliano. O Brasil voltou a jogar um bom futebol, né? Voltou a ser o Brasil de antes com o Tite. Eu acho que o Brasil fez o que devia fazer contra a Bolívia, né? Nos tempos do Dunga. O Brasil empatou com a Bolívia, né? Não foi capaz de vencer a pior seleção do continente. Exato. E agora com o Tite fez o que devia fazer, que é passar por cima, ainda mais em casa, né? Mesmo com alguns desfalques, o Marcelo não jogou esse jogo. O Neymar jogou, agora o Willian vai jogar contra a Venezuela. Neymar suspenso, Casemiro também ficou de fora do outro jogo e não joga e esse. Marcelo também, né? E o Giuliano, que entrou no lugar do... O que vocês acharam da atuação do Giuliano, que jogou no lugar do Paulinho? O Giuliano que deu assistência para um dos gols, inclusive. Surpreendente. Bem surpreendente. Jogando um futebol bom, não só aqui na Rússia, lá também. Não é difícil, né? Pra mim, não. Saiu do Grêmio e começou a jogar, né? Eu não entendi isso Só aí falta também. ganhar um título agora. Ele já ganhou um. Ele ganhou na ganhou? Rússia. Ele ganhou na Rússia. Não, mas Na ganhou Rússia. antes pelo Inter também. É. Ele já veio carimbado já. Eu não preciso me lembrar, que eu não gosto muito de lembrar dessa época. 2010 não foi bom. Não. Mais ou menos, até a semifinal. E o Juliano, pra mim, na minha opinião, não é titular da seleção, com todo mundo disponível. Mas é o Paulinho, daí o outro. Não, também não. O Paulinho também não. O Paulinho nem deveria estar Na convocado, eu acho. Na minha opinião, assim, a escalação do meio pra frente seria Casemiro, Fernandinho, Coutinho e na frente Neymar, Douglas Costa e Gabriel Jesus. Então, daí tem que o Douglas Costa não para de se machucar. Tem esse problema. Tá meio O Valdívia, Tite né? escalando o Coutinho fora de posição também é um problema que temos que resolver. Exatamente. A escalação do Brasil para hoje, então o Lurian já falou um pouco, vai ser o Alisson, Daniel Alves, o Miranda, o Marquinhos e o Felipe Luiz, que deve ser o capitão, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto e o Felipe Coutinho, o Willian e Gabriel Jesus. O Daniel Alves que não larga essa lateral de direito do Brasil. Mas Teria eu alguém acho pra que, substituir? acho que Não justamente... tem ninguém melhor, eu acho. Mas eu acho que com Eu o gosto tempo, dele. por mais assim, eu acho que o Daniel Alves ele teve altos e baixos na seleção. Eu acho que na Copa de 2014, eu acho que ele deixava uma avenida gigante ali. Mas em compensação, em 2010 ele foi um dos melhores Ele jogadores. foi um dos melhores. Em 2014 ele deixava uma avenida. Mas Agora, acho que também aí e ultimamente ele tá pe- bem melhor agora. a gente pode dizer que pelo treinador, pelo sistema que o treinador usava, deixava os jogadores muito expostos. O Fernandinho, por exemplo, ele é um dos maiores culpados, assim, pelo público, pelo 7-1, né? Não marcou Porque ele ninguém falhou naquele em jogo vários da gols. Alemanha. Mas também a gente tem que ver que o sistema defensivo ali era muito falho e deixava os jogadores expostos, né? E tem a que ver falhas que o individuais. Fernandinho também tá jogando com o Guardiola agora no Manchester City, por exemplo, e tá fazendo funções de marcação, jogando inclusive na zaga, e é outro jogador, né? Não é mais aquele do 7-1, como estávamos falando. A gente, observando a escalação de hoje, a gente pode dizer que é um time defensivo, né? Porque o Renato Augusto não joga como armador na seleção. E vai ter Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto. 3 volantes praticamente. Mas acho que para ter um controle maior da bola no meio campo também. Esse 4-1-4-1 do Tite tá parecendo mais um 4-3-3, né? Alguma coisa assim. Tá. Um 4-4-2, claro. Sei lá, ele tá alagando o campo, né? Muito jogador ali. enchendo de meio de Enchendo volante de no meio. volante. E o Willian de volta à titularidade, ele que perdeu a posição pro Coutinho. O que vocês esperam dele que joga na função do Neymar hoje? Eu acho que o Coutinho vai fazer uma boa apresentação. Eu acho que o momento Mas dele o agora... Willian eu acho que tá meio abaixo nos últimos tempos. Eu acho que... Até no Chelsea também. Eu acho que a relação do Willian dele tá ruim. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a saúde da mãe dele. Que a mãe dele tá doente. Exatamente. também. E eu acho que isso afeta a cabeça do jogador. O jogador meio que Ele até perde falou foco. sobre isso numa entrevista. E não é de hoje que ela tem problema de saúde.
Na zaga, o Marquinhos segue por ali, o Thiago Silva Esperando tá no aí. elenco. O que você Eu acho acha? que... Eu acho que Miranda é titular absoluto. Não, Miranda sim, mas o Marquinhos não comprometeu até agora, né? Não tem por que a Não, gente criticar o Marquinhos. é Miranda e Marquinhos ali. Eu acho que o Thiago Silva, quando entrar, acho que talvez ele não saia mais do time. Mas conhecendo o Tite do jeito que a gente conhece, eu acho que ele não vai assim tirar no carteiraço, né? Talvez numa lesão do Miranda ou do Marquinhos, ou até uma suspensão, o Thiago Silva entra ali na vaga e acho que naturalmente continua daí. Mas eu também concordo. o Marquinhos está fazendo muito bem essa função, então. E o Gabriel Jesus, hein? O que falar do menino do Palmeiras, Na artilheiro do minha Brasileirão? opinião, eu acho que a escalação de hoje poderia ser um pouquinho diferente, com o Firmino no lugar do Willian e o Gabriel Jesus na ponta. Eu também Colocando concordo. o Firmino concordo. como centroavante. Não- O Firmino entrou bem no último jogo. Eu Não, acho que o Firmino entrou bem e eu acho deixaria o assim, Willian, deixaria o Willian. Eu acho que o William não. Eu acho que o William É, não tá bem não pra sei. ser titular, eu acho. Eu acho que até o Lucas Moura poderia ter sido convocado também no lugar do Willian. É um Ou seria que uma tá sendo alternativa, injustiçado, uma né? alternativa diferente. O Lucas Moura que nessa temporada começou mal como todo o time do PSG, né? O PSG que na França perdeu vários mas já jogos, meio que inclusive. tá tentando recuperar o Cavani, inclusive fazendo bem mais jogos, bem mais gols lá Mas com a saída esperar do que o Ibra, né? Cavani leve alguém nas costas aí. Até porque não tem mais o Ibrahimovic, né? Sobre o Cavani. Então o jogo hoje do Brasil contra a Venezuela terá início às 21 horas e 45 minutos. Acontece no estádio Metropolitano de Mérida e vai ter a arbitragem do Vitor Hugo Carrilho pelo ano, que tem média de 5 cartões amarelos por jogo para mais. Mas olha só, mas não vai ter o Neymar pros E essa, venezuelanos e essa sentarem... suspensão do Neymar, vocês acham que ele quis ser suspenso? Porque na próxima rodada, em novembro, o Brasil pega a Argentina. O Neymar deu uma forçada ali ou ele não queria tomar aquele cartão? Porque ele ficou meio bravo ali. Pode ser meio teatrinho dele também. É, né? mas fica confuso. É da Em natureza si- dele, né? Em si ele Muitos fica cartões. bravo. Em si ele fica bravo, mas daí a gente para pra pensar. Faria mais falta contra a Venezuela ou a Argentina? Não é? Exatamente. Venezuela que na tabela de classificação da É Copa o último, América, se não me engano, né? como A eliminatória está em... na eliminatórias, exato, como já é de praxe, tá em último na eliminatórias, Não, tem até 9 a- jogos, tem 2 pontos apenas. Até a Bolívia, às vezes, tinha uma campanha bem pior, mas a Bolívia consegue ganhar, tá Ganhar em conseguindo casa, né? ganhar uns joguinhos em Na casa. altitude lá. E a Venezuela, que na última eliminatória, né, que o Brasil não participou, porque a Copa era aqui. Que bom que não participou, inclusive. Eu acho que o risco de ficar fora da acho Copa que em era casa era grande. grande. É. Teve nove seleções, né? E a Venezuela ficou na 6ª posição. Mas a Venezuela fez uma boa Copa América centenária, inclusive, esse ano. As duas, né? Faz uma boa Então Copa tá. América, mas sempre chega nas eliminatórias e Peca, não cai. confirma. A Venezuela que é o único país da América do Sul que nunca disputou uma Copa do Mundo, né? É. Até a Bolívia e o Peru são E uma, fracos a Vai disputar. continuar assim uma na coisa próxima. que vem me surpreendendo nessas eliminatórias é a decadência do Chile, né? O Chile depois das 2 Copa América assim, parece que eles tomaram uma porrada assim. Bicampeão da decaíram Copa muito. América, O Chile que perdeu de O- 3-0 pro Equador na última, né? ao E natural. Com, É com o Valdívia no banco, o treinador. É que perdeu o técnico também, né? Que era o São Paulo. E o Pizzi, ele ganhou a Copa América nos Estados Unidos, mas mesmo assim Ganhou numa amarelada da Argentina ali, né? o time não conseguindo repetir o bom futebol que tinha com o São Paulo, né? O Chile, que de 10 clubes das eliminatórias, está em 7º e 9 jogos conquistou apenas 11 pontos. O Chile já tá a 5 pontos de distância do quinto G4 e do quinto colocado E também, tá que é a correndo Argentina, já tá correndo. E o último jogo que eles têm é contra o Brasil. no Brasil, No né? Brasil. Você acha que Então, tá se eles- ameaçada a classificação do Chile? De uma certa forma, sim, eu acho que Quem caminhou, eles estão. Porque se a gente for ver, o quarto e o quinto colocados têm 16 pontos, o Chile tem 11 pontos, já é uma diferença de 5 pontos, né? O Chile estava vivendo a mesma situação do Brasil há 3 jogos atrás. Antes nós estávamos falando se a gente ia ser classificado. A gente venceu 3 seguidas e estamos em segundo. Agora eles estão decaindo e agora fica essa questão É de que o se eles Brasil, vão, né? o Brasil teve sorte daquele golzinho de mão do peruano, do atacante peruano lá na Copa América, que aquele golzinho derrubou o Dunga, senão tava até É. agora o Dunga. Obrigado, Cueva. Aí. Não, foi o Cueva? Foi o Cueva? Acho. Foi o Não Cueva, tenho acho. certeza. Não me lembro. Cueva, obrigado. Então e a o Chile que Pode falar. mantém a mesma estrutura de equipe, né? Assim, em questão de jogadores, na última partida, por exemplo, o Bravo jogou, o Arangues, o Vidal, o É Alex sempre os Sanches, mesmos jogadores, mas muda, só né? que o sistema de jogo que decaiu. É. E o Chile, só para repassar, a rodada do mês que vem, Exatamente o que eu O ia falar. Chile- O Chile enfrenta a Colômbia fora de Colômbia casa fora e Uruguai em e casa. Uruguai. São 2 jogos Difíceis. dificílimos.
De dois... E no ano que vem, no mês de junho, o primeiro adversário é a Argentina, do Chile. E tem... o Chile, por isso que eu falei que a classificação tá ameaçada, porque tem 3 jogos seguidos difíceis, né? Eu só não sabia a ordem, mas eu sabia. Na minha opinião, dos- Uruguai e Brasil já estão, eles são meio distanciados, eu acho que já estão na Copa. Na tabela de classificação Uruguai, o Uruguai tem 19 pontos em primeiro, tá a 3 de vantagem do quarto colocado a Colômbia, e o Brasil vem logo atrás com 18, já com 2 de vantagem pro Equador, que tá em terceiro. Já dá pra ver o Brasil e Uruguai Brasil com e 2 das Uruguai- 4 vagas. Dá pra ver o Brasil já com o chapeuzinho dos russos lá, bem faceiro, né? Tomando vodka. Tomando vodka pura, né? A Argentina, que tá em quinto lugar com 16, na minha opinião, também já Já é um passo, né? já classificou. Uma seleção que eu quero A que Argentina. volte pra Copa é o Paraguai. Eu acho que o Paraguai sempre foi mesmo que assim, não ganhou uma Copa. Eu acho que sempre teve uma tradição. Em 2010, que foi a última participação deles, Jogaram eu bem. lembro que eles complicaram pra Espanha nas quartas Pra de final. O Espanha jogo e- foi pra prorrogação, inclusive. E de lá pra cá eles decaíram, mas assim. Que a geração deles envelheceu e não teve Rock Santa renovação, Cruz né? ainda tá lá. Rock Santa exatamente. Cruz, o Vilar, aí depois, um pouquinho antes saiu o Gamarra, né? Não teve renovação. Agora é os gêmeos Romero, né? Que eles têm, né? É, mas eu tô torcendo mas pra eles é voltarem. um do Paraguai. Corinthians e um do Racing, não tem jogadores assim. Eu acho De que talvez expressão, o jogador de maior expressão acho que é o Iturbe, né? Que joga no futebol europeu, que conseguiu a naturalização, né? Ele é argentino de nascimento e como não vinha recebendo chances na seleção da Argentina, ele foi naturalizado paraguaio. E vem recebendo algumas chances, né? O Paraguai, que também tem um dos artilheiros. O Dario o Lescano, Dario Lescano, né? que tem Camisa 4 número gols. 19. 3 gols atrás do Cavani, que é o artilheiro principal. Mas o Paraguai acho que sofre, como o Yuri disse, com a ausência ali de jogadores protagonistas, assim, vamos dizer, né? tu Se pega- destacam, né? Tu pega a seleção do Paraguai aqui, tu vê o Justo Vilar, goleiro já velho, no banco, revezando com o Barreto. Tu vê ainda o Frederico Santander no ataque. O Riveiros ainda joga no meio O campo. ex-Grêmio. O Paulo da Silva, zagueiro. O Paulo da Silva é veterano. São Acho que um vários dos destaques jogadores. também é o Gustavo Gomes, que é zagueiro do Milan, é jovem, é promissor. O Edgar Benítez também, eu acho que ele ainda tá. Ele é muito antigo na seleção. Rock Santa Cruz também. Tem o Nestor Ortigosa, que o gremista não vai gostar muito de lembrar dele. O Nelson Aedo Valdez também. Isso. Todos esses acho que praticamente jogaram na Copa de 2006 e 2010, né? Que é uma prova que não houve renovação na seleção do Paraguai. O Paraguai, Eu acho que que é é- o 6º colocado atual das eliminatórias, está a 4 da 5ª colocada Argentina, e os dois se enfrentam nessa rodada ainda sem o Messi. Se a gente for Eu comparar... acho, é um clássico sul-americano. Eu acho até que o Paraguai, de uma certa forma, o jogo é O jogo vai Em ser Córdoba. realizado em Córdoba, no Mário Alberto Kempis. E a Argentina que largou de vez o Monumental de Nunes, né? É Não verdade. jogou mais lá. que estranho, né? Se a gente for comparar a seleção do Paraguai com a do Equador, por exemplo, a do Equador tem bem mais nomes de qualidade. Tem. Tem o Antônio Valencia, que joga no Manchester. O Ener Valencia, que joga no futebol inglês, também foi transferido pro Everton, se eu não Que me engano. fingiu uma lesão pra fugir de uma pensão, amigo. Exatamente. Tem o Christian Noboa, que é bom jogador. Tem o Filipão Caicedo. Filipão. Esse é O- clássico. o- O Bolanhos, que tá machucado, o mas Bolanhos. quase sempre. Bolanhos o que- Eraso também, o Equador, O antes Erasmo da Copa, também machucou. antes da Copa de 2014, tinha um atacante muito bom, que eu sei que ele morreu. Ele morreu do coração, alguma coisa assim, não sei se vocês se lembram. né? Não tô Não lembrando. lembro. Ele tinha feito um monte de gol, ele jogava no Qatar, se não me engano, uma coisa assim. Tem os Ayovis também, né? O Jaime e o Walter O Walter Ayovi. Ayovi. O Paredes também, que joga Exato. no Watford. O Ascono, goleiro, Mendes, bom goleiro. o Edson Mendes não tá mais, eu acho, Não, né? Não. esse foi só em 2006. se eu não me Informação sobre o Bolanhos é que não é certo que ele volte a ser utilizado pelo Grêmio nesse ano e que ele pode passar por cirurgia, Mas olha inclusive, só. no final do ano. engano. Esse William tem que ir preso, hein? Esse William tá de Olha só. sacanagem. Acabou a carreira do Bolanhos. E eles vão continuar chorando isso aí. Vamos. Vamos fazer então uns palpites para os jogos que, como de costume, acontecem todos nesta terça-feira, todos amontoados, Por que eles E não como de colocaram costu- um jogo ontem? e outros menos? amanhã. Não dá pra Como de entender. costume, a gente vai parabenizar a É. Comebol. Uma vez na vida, né? Mas não merece, né? Primeiro jogo, então, Bolívia e Equador, às 17 horas. O jogo que acontece no estádio Hernando Siles, em La Paz. O ataque da Bolívia confirmado com Marcelo Moreno e altitude de 3.000 metros também jogando É. junto. Não, mas o Equador também joga na altitude. altitude. É, tá então meio vai dar acho que acostumado, um 3x1 pro Equador. Já lancei já. Eu boto ver. 2-0 pro Equador. 2x1 pro Equador. 3x1 pro Equador. Quanto da Bolívia, eu só boto assim, tipo 6-1 contra a Argentina, tá ligado? Ah, esse- sim, esse- não, a Esse Argentina... daí tem, esse daí Esse tem. tem. Esse sempre tem que ter. Mas a sempre Bolívia também ganhou do Brasil ultimamente na altitude, né? tem. Ah, é. Foi 3x0, se eu não me engano.
Me lembro. O outro Eliminatórias pra segundo 2010. jogo do dia, então, às 5h30 da tarde, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilha, a Colômbia recebe o Uruguai. Bom jogo dessa Bom jogo, hein? terça-feira. Mas eu vou dar aquela Colômbia arriscada. sem Rames Rodrigues, inclusive, já liberado pra voltar pro Real Madrid. O pra Real tratar a pediu, lesão. né? O Real pediu. Deve jogar ali com o Cardona, o Quadrado e o Baca na frente, né? O Eu- Baca que tá fazendo um grande início da temporada com o Milan, né? Tá sendo um dos nomes do Milan que tá E se por que o recuperando Falcão no Garcia campeonato. não é mais convocado pra seleção, hein? Porque não tá bem nem no Mônaco. Mas ele voltou a fazer alguns gols agora no início de temporada. É titular no Mônaco. Queria jogar o francesão pra fazer uns gols também. Ah, mas em é que Mônaco. ele não voltou Ele àquela não fase foi? antiga, né? Mas acho que Um pelo time menos pra pra ganhar reserva pra do mim, um hotel Baca em ele Mônaco, servia. O Marlos Moreno também, que foi vendido pro Manchester City, não foi convocado Tá, nessa foi última. emprestado pra algum Mas time será que ele espanhol tem- esse é. cara. Mas será que ele teria peito pra aceitar ser reserva de uma seleção que ele foi até capitão? É, o Falcão, Garcia que não- praticamente levou a Colômbia sozinho pra Copa de 2014, né? No Naquela FIFA, o fase, Falcão Garcia chegou a ter 91 de overall, agora tá com naquela 79. fase que ele era o melhor centroavante do mundo, a gente pode dizer, né? Aquelas lesões arrebentaram com ele. Terceiro jogo da noite, então, a gente não deu palpite pra esse É, negócio. temos o Colômbia e palpite. Uruguai. 2x0 Colômbia, né? 1x0 o Uruguai. 2x1 pro Uruguai. 2-2. Então, o terceiro jogo da noite, às 8h30, como a gente Só- falou, em só- Mérida. Pode falar? Eu botei 2x1, mas eu acredito mais no 2x2, só que eu tô chutando. Ok. Deixa eu então, ganhar sozinho com esse 2-2. Das 8h30 na Argentina, a Argentina recebe o Paraguai. 1x1. Só um, assim. 1x1, vou chutar Argentina e 1x1. Paraguai? Argentina 4x2 pra Argentina. A Argentina sempre estremece as pernas pro Paraguai ou Uruguai. Sempre foi Ih, assim. eu Se tu vou- olhar nas eliminatórias, eu vou, sempre eu vou perde. postar num 2-2 também. Eu vou apostar num 0x0. Não, a Argentina ganha esse jogo. Às 8h30 da noite, então, o Chile recebe o Peru no Estádio Nacional O Chile que tem esse jogo, Santiago. entre aspas, fácil, aí depois tem 3 pedreiras, né? Se É. quiser ainda sonhar, continuar sonhando com a ganhar Copa esse. do Mundo, tem que ganhar esse. O Chile tá, O o Chile Chile- tá decaindo. Será que vai aceitar o crescimento do Peru na partida ou não? Olha Olha só. só. Essa aí já é mais velha Acho do que o Peru vai bem hoje, Yuri. Mas porque você tá perguntando pra mim, eu não sei, eu não sou chileno. Eu acho que vai ser 3x0 pro Chile. 4x0 Chile. Titi, lelele, viva Chile. 2-0. Um gol do Vidal, um gol do Arangues. 3x1 com um gol do Cueva. Pro Saudade, Chile, 3x1 pro Chile. saudade Arangues. Então, o último jogo da noite, a Venezuela recebe o Brasil em Mérida. Já que amanhã é feriado, por que a Comebol não botou um joguinho ali? Por que não botou no Brasil à meia-noite? Meia-noite, pra gente poder olhar tranquilo. É Comebol, não adianta. A Comebol não tem como elogiar nada. Então, Venezuela e Brasil, 3x0 pro Brasil. 3-1 pro Brasil. 1x0 Brasil. E leva uns papel higiênico. 1x0 pro É, Brasil, lá gol não contra tem. de alguém na Venezuela, assim. Vai ser Nossa. sofrido. Ah, mas Olha tu o quer palpite. ferrar mais ainda com o país ainda. Vamos falar então de Brasileirão, Campeonato Brasileiro se encaminhando para a sua reta final. Temos a 30ª rodada acontecendo neste final de semana. Falar da rodada anterior dos gaúchos, quando o Inter venceu o Coritiba em casa na última quinta-feira, Ali, por ali. 1x0, gol de Jogo pênalti que, do no jogo que Vitinho. matou todo mundo do coração. Jogo que o Coritiba teve um pênalti para bater os 32 do segundo tempo. O Danilo fez uma grande defesa e o Vitinho descontou, Vitinho. fez o gol da vitória num pênalti pra lá de duvidoso. É, Ah, o do Curitiba não foi, então. É, pra lá de duvidoso. Eu não vi, Curitiba o do não foi o do duvidoso. Coritiba eu não vi. não vi TV, Só não, viu do não Inter. passou. O Inter com essa vitória segue na zona de rebaixamento, mas agora está perto do 16º colocado. O Inter tem 33 pontos contra 34 do Sport. E o Figueirense, que conseguiu perder por 1x0 Botafogo em casa, Um gol segue do em Bruno 18º Silva, aos 46 do segundo tempo. Acho com que o Figueirense 31 já foi, hein? pontos. 3 vagas da Série B já estão definidas ano que vem. Não, acho que o Figueirense ainda tá respirando ainda. Tá, Falta ainda tá por um- aparelhos. É, Eu acho que já foi. Tá na UTI. não, ainda eu acho que não. Eu acho que já foi. Eu acho que se perde agora e o Inter ganha, acho que sim, aí já pode Não, mas é que meu o, Inter, cachorro é já. que o problema é que o Inter não vai ganhar, entendeu? É, o O Inter Inter- pega o o Inter, Botafogo fora de casa. O Inter ele tem que ganhar com o pensamento de que vai empurrar o Cruzeiro e o Sport e o Figueirense junto, entendeu? Eu acho que nem, acho que mais é o Sport e o Vitória. Eu acho que o Sport Cruzeiro já que- não É Cruzeiro verdade, Vitória. Mas o Vitória tá reagindo, O né? Sport, que é um dos times que iniciou o Brasileirão com o técnico e segue com ele, que pode estar perdendo seu técnico, né? Vincularam notícias hoje que o Oswaldo de Oliveira pode estar acertando com o Corinthians. Aí o Sport ficaria sem treinador pra reta final do campeonato. E se chamasse Falcão? Ah, eu sugiro o Falcão. Mas eu não Só quero que pra ele rebaixar o Sport, né? É, mas isso acontece, faz parte. Mas eu sugiro o Falcão. O Roth já deu entrevista já dizendo que o Inter vai pra jogar contra o Botafogo pra empatar. Então quer dizer que vai perder então, né? É. Você vai conseguir Sei, Eu perder. adoro, Isso eu aí- adoro o otimismo do Roth, cara. Quarta-feira, o Serra 21 vai horas sair e do time 45. De esse novo. jogo. Por quê?
Não Porque sabemos. é bom jogador e o Roth não gosta muito. Ah, tá, é, entendi. e também porque é estrangeiro. E o Anderson volta ou não? Não Tô sei. curioso, quero ver. Pode ser que Anderson. Se o Inter volte pra queimar ele de uma Não, se o vez Inter e ir estiver embora. perdendo, ele deve entrar lá pelos 42, 43. Ah, mas é pra fácil ver se- aí. Aí não se queima. Tem que queimar já em campo já. Não, mas Continua. daí o Roth vai... As alternativas que tem no banco ele vai colocar depois dos 35, É, né, se o por aí. Inter estiver perdendo. O outro jogo de time Eu gaúcho. queria dizer pode que falar. a minha ideia do Inter é esses jogos fora de casa aí tem que ir pra pensar ganhar, cara. Ir pra cima. Não, É. o jogo, todo jogo tem que começar a ganhar. Não, mas eu digo fora de casa, sim, que é franca Eu acho que na O Inter não situação tem do chance de ganhar Inter, fora, é? na situação do Inter é bem difícil a gente imaginar qualquer vitória fora de casa Mas nos tem jogos que ir pra que cima. restam. Mas o Inter, Então, lembrando o que o Inter Inter- mudou o jeito de jogar, né? Ganhou 2 seguidas, mesmo jogando mal, mas ganhou. Mas ganhou, eu Ganhou acho ali. que ganhou mais Na camisa, na torcida na que fez uma torcida, festa principalmente. bonita, A torcida bonito. lotou o estádio nos 2 jogos e empurrou Bonito. o time pra vencer esses 2 jogos. Eu acho que fora de casa é bem complicado pro Inter almejar alguma coisa. Mas eu acho que tem que ir Até com pelo pensamento. estilo de jogo do Inter, né? O Inter sempre busca um gol em casa e quase nunca sai pra jogar, né? Sempre dá a bola pro adversário. E em caso de sair ganhando fora de casa, o Roth com certeza vai retrancar o time, vai esperar o final Vai do jogo. trancar o ônibus e vai tomar um gol. E aí Os dois ônibus. vai tomar a virada. Mas eu acho que a provavelmente. minha ideia é ir pra cima, marcação. Em casa, sim, pode jogar um pouco mais cauteloso, mas... Mas o Roth Bom, indo pra o Roth cima não faz isso, é. entendo muito. O Não é Inter a que ideia do precisa, basicamente, as contas mostram que o Inter precisa de 4 vitórias, Vitórias. né? Em 9 jogos. O Inter tem jogos em casa ainda contra Flamengo, Santa Cruz, Cruzeiro E Ponte Preta. e Ponte Preta. Esses são os 4 jogos em Eu casa. acho que não ganha do Flamengo. Se isso beliscar que um eu acho empate que tem- com o Flamengo e mais um empate ou outro fora. É provável que É, o mas Inter não e vença ali- o Flamengo e possa beliscar até 2 empates fora de casa. Talvez um contra o Botafogo, contra o Fluminense, talvez na última rodada. E É, ali o o jogo jogo contra o Fluminense contra vai o decidir tudo. Cruzeiro é de frente, né, cara? É, Não, mas mas o, acho que o Cruzeiro já vai estar de férias já. mas o- não, acho que não. O Cruzeiro seria- melhorou seu nível de atuação, atualmente é o 12º com 36 pontos, mas ainda não tá salvo, né? Nem ele, nem Não o São briga- Mas o Paulo, Cruzeiro amigos. precisa de 3 vitórias. É bem provável que chegue na 36ª rodada, Deram que é o uma jogo olhada contra o na Inter. Tabela do Cruzeiro. Mas é o humano contra o pífero, né? O Cruzeiro que pega o Vitória fora, Tem isso. Vitória fora, Atlético Paranaense fora, Fluminense em casa, Sport em casa, fora, Cruzeiro, pega o Santos depois fora, em casa, desculpa, Inter em casa e termina com o Corinthians em casa. Por isso que eu falei que fora de casa tem que tentar buscar uma vitória, porque se chegar a empatar ou perder em casa já complica bastante daí, né? É, o Cruzeiro Tem que tentar deve ganhar contra o ganhar Botafogo. do Corinthians na última Tem rodada, que- o Cruzeiro. É, tem que ter que nem um Deve ganhar do pensamento... Fluminense. Que nem não um sei. pensamento. São Paulo foi lá e empatou com o Sport, por exemplo. Mas Agora poderia vai... ter ganhado também. Agora vai jogar o Santos. Podia Se ter não fosse perdido. o Matheus Reis, acho que teria ganhado. O Não fala Matheus de São Reis Paulo, então. entregou a bola no Brincadeira, Diego no Souza é lance- mito. no lance do... Falar um pouco do outro gaúcho, então, na rodada passada, o Grêmio que surpreendeu todo mundo. Foi até Salvador, ganhou do Vitória por 1-0, com gol do Jailson de Canela no segundo tempo. De cabeça, não foi? Não. Chegou a 43 pontos, a 2 do sexto colocado Atlético Paranaense. E com isso o Grêmio dá uma ajudinha no Vitória lá no Inter. O Vitória fica com 35 pontos. O que vocês acharam dessa vitória do Grêmio? Tanto quanto surpreendente. O Grêmio Gostei. que preferiu se defender na maior parte do jogo. Mas o Vitória Gostamos, também provou que é né, Yuri? muito ruim e ainda mais perdeu o Marinho ainda. Eu adorei a vitória. Todos nós adoramos a vitória, né? Curtimos essa vitória do Grêmio. É. Mas... Uma vitória uma vez na vida temos que curtir. É. Mas de uma certa forma O Grêmio é que bom, não fazia gol fora de casa há 2 porque... meses. É, porque Valeu, Renato. de uma certa forma ameaça de vez o rebaixamento, pelo menos pro Grêmio, mesmo que esteja longe, mas Não. Não cai mais, não. Não, cai mais. 43 de 45. Não cai mais. Quanto que o Grêmio O tem? Grêmio tem 43, precisa de mais 2 pontos. Aí, então, tava Precisa com de 40. 2 e 9, é Dois bem nove. difícil conseguir Bem difícil isso aí. conseguir, não sei. Se 2 o In- pontos e se o 27. Inter precisa Vamos de, ver, vamos ver. Se o Inter precisa de 12, eu acho que vai conseguir. Imagina o Grêmio que precisa de 2. Ó. É, e o Grêmio que ganhou do time do Vitória, que se mostrou bem fraco, jogando em casa ainda. Time do Argel, O né? time do Inter, que vem aqui venceu o Inter no Beira-Rio. Saiu o Marinho machucado, que era o jogador que mais tentava. O Renato, depois disso, conseguiu impor o sistema de marcação dele ali mesmo com o Ramiro no meio. O Ramiro, inclusive, jogando bem, tem que admitir isso. E o Grêmio chegou à vitória depois que o Douglas meteu uma falta ali onde tinha que cobrar, né? E o Douglas, que muito criticado pela torcida, vai se provando importante como sempre, né? Não tem como tirar o velhinho. É tipo o Renato Gaúcho, é criticado pela torcida, mas se mostrando Importante. resultados aí que o anterior não estava conseguindo, né? Eu acho legal até porque o Grêmio vai tentar garantir, tem que tentar garantir a vaga ou pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil, né? Lembrando que tem Grenal daqui a 2 rodadas.
Esse Grenal aí vai decidir Olha, esse muita coisa. Grenal aí, ou é pra salvar o Inter de vez, ou é pra rebaixar de vez. Ou é pra salvar o Grêmio de vez, ou é pra Esse o aí, Grêmio não classificar também. esse jogo aí pro Inter nem é pra dar aperto de mão, é pra chegar na voadora logo, Sim, assim, não, ó, pra esse chegar aqui e ganhar. Esse jogo é... Teve Nossa, esse esse jogo temos que ter Teve. 11 Williams com o cotovelo aberto Cotovelo em campo, aberto. né? De baixo pra cima. Seria lindo o gol do E uns Bolanes. pênaltis. 1x0 o gol do Bolanes seria E os lindo. pênaltis pro time bater. Vamos falar Imagina se o Anderson pênalti- faz gol. Não, imagina se o Anderson faz gol. Não, Bah, aí é só o que eu queria. é o que eu queria também. Daí o Juliano volta da Rússia e empata o jogo. Vamos falar da 30ª rodada, então, que começa nesta quarta-feira, né, feriado de Nossa Senhora Aparecida, ou popularmente como Dia das Crianças. Amém. O primeiro jogo da quarta-feira acontece às 11 horas da manhã, numa quarta-feira. CBF cada vez mais de parabéns. Mas olha, Igor, ó, parabéns, mas olha Igor. pra, olha Mas pra o ver. jogo também, eu não Olha pra posso ver. esse jogo. Mas eu, olha eu que- vou acordar 1 da tarde, eu acho, pra não precisar ver esse jogo. Mas vê o lado que bom, que maravilha. Tu vai estar lá na sala, sentado, vendo a Globo, ou a Premiere, no Band, caso. a Band não passa mais. Esperando, Mas esperando o entendi. almoço, Esperando o almoço, sentindo aquele cheirinho de carne cozinhando, Ah, pensei que com uma fosse cervejinha cheirinho de tomando gelada. a cerveja. Mas Aí, ó. não, mas cerveja não, tomando um porre pra olhar Esporte Chapecoense Não, em é Chapecó, almoço, às 11 é horas almoço da manhã. ainda. É almoço ainda. Calma, Bruno. Almoço Calma, Bruno. ainda. 11 horas da manhã, Esporte e pega a Chapecoense em Chapecó. Palpite Pode fazer pra um esse jogo? churrasquinho também, né? Eu tô pensando no churrasco, tô pensando Um nesse jogo aí. churrasquinho de leão, 1x0 pra Chape. Chapecoense jogando em casa Contra um time que pode prejudicar o Inter se ela perder. 3-0 pro Sport. Não, cara. Não, não é o que eu quero, mas é o que vai Baixa mais acontecer aí que eu quero. porque a Chapecoense já entregou o jogo pro Vitória Acho há 2 que rodadas atrás. 5x2 Ah. pro Sport. Ah, eu... 0x0. 19 horas e 30 minutos, então não sei porque que a gente tem 11 jogos às 11h30 da quarta, que é feriado, e não tem às 4 da tarde. Não dá pra entender a CBF. CBF não se ajuda. Às 19 horas e 30 minutos, Coritiba e Figueirense se enfrentam no Paraná. Se os dois puderem perder, é bom pra vocês, né? Bota a tabela aí. Eu vou, Eu acho que dá 1x0 Coritiba. Figueirense eu já vou- foi. Eu vou palpitar 1x1. 2-2. Aquele jogo chato, maroto de ver. 0x0 também. Você só quer empate, hein? Olha só. Mas ninguém se Todo desagarrar mundo muito. fica parado na tabela. Então, às 21 horas e 45 minutos, temos Santa Cruz contra o Corinthians. Esse aí eu não Não queria... é na rua do jogo, eu não lembro direito onde é o jogo. É mas- na Arena Pantanal. Isso, Arena Pantanal. O Santa No Cruz, e o Mato América, Grosso, hein? o Santa Cruz e o América já largaram de mão porque eles estão Acho que vendendo já. todos os mandos de campo, né? É, Eles já não Só fazer querem dinheiro. mais o apoio da torcida, eles querem só o dinheiro pra poder pagar a folha. O comentarista estava falando ontem que o América, após vender o jogo, o mando de campo contra o Palmeiras, tinha que vender contra o Flamengo, porque o Palmeiras não sentiu a força do Independência. É, mas aí tem Muita que ver, torcida que o América tem- leva, né? tem que ver o time Ninguém do perde pro comentarista América que lá. falou isso, né? É, ninguém perde pro Cada um América tem o lá. seu. A América leva um bairro de Belo Horizonte pra Imagina, lá e só. acho que alguém vai perder pro América lá. Então, Santa Cruz e Corinthians. 1x0 Corinthians. O que estávamos falando mesmo? Ah, Tiramos a consideração do menino do Irian. é... 2x2. É, 2-2 também. 2x1 pro Santa Cruz. Botafogo e Inter. Na Arena Botafogo, no 2x1 Luso brasileiro. 2x1 Inter. No finalzinho, assim, gol do Mitim. É pra falar o que vai ser ou o que eu quero que... Pode ser o que Eu tu falei quer. os dois. Eu falei os dois. Pode ser os dois. Tá, Não, ah. Fala o que tu quer e fala o que tu acha. É. O que tu Não, quer. o que eu quero é 9-0 pro Inter. E o que tu acha. O que eu Tá, acho... mas tu tá achando que tá jogando Super Nintendo? Pra fazer É. saldo, pra É, fazer Eles me saldo. perguntaram o que eu quero. Eu perguntei, eu quero 9-0 É, pro sincero, pelo menos sincero. E Inter. Mas o que vai tu... ser 2-0 pro Botafogo. Ei, Yuri? 3x0 pro Botafogo. Show do Camilo. 4x3 pro Botafogo. Não, que jogamos, hein? Mas o time do Jogaço. Rote fazendo 3 3 gols? gols? Sim. Milagre. Vai sair ganhando 2x0. Ah, não, mas aí larga. Não, mas ele tá sacaneando já 2x0 pra perder de 4x3. Quinta-feira, então, 19 horas e 30 minutos. Não tem nenhum jogo na quarta. Então, voltando aos horários, não tem nenhum jogo quarta de tarde. Temos 3 jogos quinta, 7h30. Dá pra entender a CBF? A CBF, Vai dar uns não quer 6 ajudar. mil em cada um, mais ou menos. Menos, eu acho. Primeiro jogo... Não, esse daqui vai dar mais. Atlético Mineiro e América Mineiro no Mineirão. Palpites? Atlético Mineiro E América Mineiro. Ei. Eu acho que vai ser 6x1 pro Atlético. Eu acho que vai ser 2x1 pro Atlético. Não, mas o América Eu vou esse ano confiar complicou na pro tradição do Atlético. América em complicar Vai ser só jogos 4. pros seus Vai ser só Seus- 4 só. seus rivais. Vai ser 2-1 pro América. Vai ser 3x2 pro Atlético Mineiro. Ponte Preta e Vitória. No Moisés Lucarelli, também às 19 horas e 30 minutos da quinta-feira. Vamos, Macaca. 2x0 pra Ponte. 3-1 pra Ponte.
4x0 Ponte. 1x0 Vitória. Não. Sacanagem, O gente. Vitória só ganha de 1x0 do Inter, É. fora de casa. O resto não. E só de 2x0 do São Paulo. Também eu tenho mais coisa pra falar do horário depois dos jogos. Então. Também às 19 horas, Palmeiras e Cruzeiro. Não, 19h30. 19h30, isso. Errou. Eu acho que esse jogo, assim, por mais que o Palmeiras seja favorito, eu acho que vai ser um jogo difícil. Sabe? Cruzeiro é um bom time. Palmeiras e Cruzeiro? Eu acho que vou- 2x1 Palmeiras. Eu vou botar 3x2 pro Palmeiras. 1x1. 0x0. Voltando ao horário, então, da CBF, quinta-feira teremos também 3 jogos às 9 horas da noite. De novo, Ah, mas obrigado, quinta-feira é o CBF. dia do futebol, então. Grêmio e Atlético Paranaense na Arena. 1x0 pro Atlético. O Atlético Paranaense, por acaso, luta contra o rebaixamento ou não? Não, é O Grêmio, G6. o Grêmio vai entrar Luta Pra- contra o Grêmio no G6. pra ganhar, então. Se o Grêmio Pra ganhar, então. ganhar, passa. Ah, pro Grêmio conquistar uma vaga. É. Ah, então é 2x0 pro Tricolor. É... Rumo a mais uma vaga. 5x0 Grêmio. Esse time é uma máquina, hein? Meio a 0 Grêmio. Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, às 9 No horas da caso, o noite. Flu-Fla. Flu-Fla, no caso, exato. Flu-Fla. Eu acho que vai dar empate, eu vou botar 2x2. Eu acho que acabou o cheirinho, é 1x0 Fluminense. Cheirinho do Hexa. É... cheirinho do Hexa 3x2 acabou. pro Flamengo, de virada. 4x4. Nossa senhora. Mas... Também às 9 da noite, São Paulo e Santos, Sansão, Yuri vai ser o 1x0 pro São Paulo Olha aí, naquele já foi. gol chorado no final, Tá, agora tô com de medo muita agora. luta. Lembrando que o jogo é no Pacaembu. Pacaembu. Lurian. Sansão. A torcida do São Paulo vai comparecer ou não? Vai Vai ter 2.000 pessoas. Você tá falando da torcida do Goiás, estamos aqui falando do São Paulo. Ah, tá, então vai, ter, 650. vai ter 500 então. Não, aí você já tá exagerando. Já. Tô exagerando, vai ser menos, Lurian. Eu não sei, 2x2 eu acho. Acho que vai ser 2x1 pro Santos. Quantos pontos o Santos tem na tabela? O Santos tá no G4. Santos tem 51 pontos. O Grêmio tem 43. 1x0 Santos. Eu odeio. 1x0 dá. 1x0 Santos. Eu odeio vocês, mano. Não dá mais, não dá Não mais. dá Vamos falar então, destacar outro gaúcho que está na Série B, o Juventude. Opa, O Juventude. Não. Não, Calma, Ainda calma, não. calma. O Juventude que foi até o Castelão e, como já é de praxe, o Fortaleza fez uma grande primeira fase da Série C e foi eliminado nas quartas de final. Não jogará a Série B do ano que vem. O jogo acho foi que nunca 1 mais a vai 1. jogar a Série B, eu Os acho. gols marcados pelo Hugo de cabeça e o Pio cobrando falta. No mínimo 2 gaúchos na Série B ano que vem, garantidos. No máximo quantos? Segundo a tua projeção. Não falei isso. Não, é se legal. tem um mínimo, tem que ter um máximo. Podemos ter até 4, né? No máximo 4. É legal que... Não, o Ipiranga não tem mais chance de subir da Vai ter 2 que tem pra cair ali. É. É legal a gente ver os times, gaúchos voltando a ter força no campeonato nacional aí. Que já tem o Brasil de Pelotas na Mas tu Série fala B. pelos do interior, né? Porque os da capital estão definhando. Pelos do interior, que tem o Ipiranga na Série C também. É o Ipiranga no que vem, que vai ser eu espero que seja o adversário do Fortaleza nas quartas. Tá, isso daí sobe. Quem sabe. Mas a gente sempre falava que o futebol do interior do Rio Grande do Sul tava meio ruim, mas agora que o Juventude subiu, o Brasil na B. Eu acho que o Juventude tem mais chances de se O manter Brasil na com B. chance de subir pra A, inclusive. O Brasil Aí deu uma não- definhada nos últimos jogos, agora é o 8º lugar com 45, Acho tá a que- 3 é. pontos do Avaizinho, que é o Acho que o quarto cavalo com do 48. do Brasil vai cansar no final. Cavalo Eu só é o técnico quero- da Havaí, cara. Eu acho É que que- tô fazendo a analogia tá. com os Eu cavalos acho que a fantásticos. classificação Desculpa do aí. Juventude foi merecidíssima, ainda mais o projeto ao longo do ano, aliás, que eles fizeram. E destacar o ano do Juventude, né? O Juventude que eliminou o Grêmio na semifinal do Gauchão. Eliminou o São Paulo na Copa do Eliminou Brasil. o São Paulo na Mas Copa do olha Brasil. só, Tá vivo na... o Inter não foi eliminado Não, pelo foi eliminado Juventude. pelo Eu Juventude, acho não Tá perdeu. vivo na Copa do E a Brasil. touca não existe Não mais. existe Eu acho mais. que isso é um motivo pra se comemorar Ainda no pode ano se do enfrentar Inter. numa E, final. e calma. ainda falando em Série C, a gente também É. tem que lembrar que o Guarani subiu, né? Depois, Guarani, depois de Guarani. alguns O anos. maior time de O Campinas Boa está de volta. Esporte O único campeão de interior do Campeonato Brasil. Brasileiro. Neto. Do craque O Guarani que Neto. tava um tempo atrás, tava bem Do mal nas craque? pernas aí financeiramente. Lembrando o que o Guarani. Fumagalli joga no Guarani. Quem? Fumagalli. Mito. Monstro. E além deles também subiram o ABC de Natal Ah, e beleza. o Boa Esporte. O ABC que Boa, eliminou Sport. o Botafogo de Ribeirão Preto e o Boa Temos- Esporte que eliminou o Botafogo da Paraíba. Não tem como subir o Botafogo da Paraíba no lugar do Boa agora, a gente entrar com Temos Não, que, mas aí temos deixa que o Boa que respeitar ano que vem ele muito. cai. Temos que respeitar muito a história do nosso grande Bugre, né? Porque ele revelou jogadores como o próprio Neto, Careca, Careca, Edu Dracena, O Alex Amoroso, também não jogou no Luizão. Alex, O Alex também. Ó.
temos que destacar alguma atuação de alguns jogadores do Juventude no jogo contra o Fortaleza, né? Principalmente o goleiro Elias, que já tinha feito um bom gauchão. Salvou o time ali, apesar de, na minha opinião, errar no gol do Fortaleza. E ele deu uma... Foi um dos grandes nomes Frangaça. dessa subida do Ju. Nesse jogo, inclusive, a gente teve o maior público do ano no futebol brasileiro, né? Boa Fortaleza. 63.903 pagantes, superou São Paulo e Atlético Nacional, que teve O São Paulo podia acabar o ano com o maior público 61.766 do Brasil, né? pagantes. Castelanaço, hein? E tivemos Pela o... segunda vez seguida, o Fortaleza, que ano passado, nas quartas de final, também foi eliminado por um gaúcho em casa, o Brasil de Pelotas, em no caso. 2014 E colocou caiu mais pro de 60 Macaé. mil pessoas também. 2014 foi o Macaé, né? Que tirou eles. Também. 2017 a gente não sabe ainda, não dá pra 2017 é o antecipar. Ipiranga, eu acho. Não, acho que o Olha Coelho só. não tem força, eu acho. O Fortaleza terminou a temporada também como líder de público das 4 competições que ele participou. Isso Copa que do a Bra- gente pode Copa chamar do de Nordeste. torcida apaixonada, né? E que mesmo com desclassificações atrás de desclassificações, não abandona o time, Não né? abandona. E Mas é engraçado que sempre nessas séries inferiores, assim, os torcedores abraçam, né? Foi assim com o do Santa Cruz também. É porque... Eu me lembro quando o Vila Nova tava na Série C e foi pra Série B, eles levaram acho que 30 mil no Serra Santa Dourada. Mas Cruz eu na tenho- Série D eu tenho lotava. curiosidade exatamente pelo Santa Cruz para saber o que vai acontecer do Fortaleza. Na Santa Cruz, na Série D e C, levava 55 mil pro Arrudão. Chegou na A, leva 12, 8 mil. A média deles que eu vai acho ser que- 9 por aí. É que eu acho que os times são mais parelhos na Série D e C. E aí os Ingresso, times- eu acho Não, que isso cresce também- isso também mostra e que, aí que o brasileiro ele não é apaixonado pelo time, ele só gosta do bom momento que o time vive. muito. Quando o Exatamente. time tá mal, o Exatamente. torcedor abandona. Mas não só no futebol também, né? Em outros esportes também. É, e tem que ver Sim. qual vai ser o planejamento do Ju para a Série B, né? O Brasil Se vai... claramente queria apenas se manter, foi criticado, inclusive, por estar subindo, pleiteando uma vaga na Série A e ter comemorado a ficar na Série B, mas eu acho que é um bom caminho para os times que Acho que o sobem, Ju né? também. Tipo Parece o um Juventude, integrante Brasil. do programa que o time dele tem 43 pontos e ele ainda fala em rebaixamento, sendo acho que que outros têm 33. Acho apesar do Juventude poder, quem sabe, no futuro jogar numa Série A e já se manteve por bastante tempo, eu acho que é bom pro Juventude também se manter, acho que 1 ano ou 2 na Série B e ganhar um Questão de corpo aí. orçamento, questão Também de é. idade. Eu questão acho que o de- Juventude, assim, diferente do Brasil, ele tem direito de sonhar um pouquinho mais. Acho que não de cara tentar um acesso, porque a Série B é muito equilibrada, como tá sendo esse ano, né? E o Vasco, E- inclusive, não tá querendo ganhar ela. Não. Eu acho que o Juventude, acho que deve meio que estabelecer um planejamento tendo a certeza que vai permanecer na Série B. Aí, depois disso, se conseguir se manter por umas 2 ou 3 temporadas, aí a partir disso ele pode se estruturar mais ainda, investir mais no futebol e tentar o acesso pra Série A, né? A volta. É, e assim, um passo de cada vez, né? E só apontando que o Bruno falou que o Vasco não quer ganhar a Série Não B, quer. devemos lembrar que o líder da Série B é um clube de Goiás, que ele tanto gosta, o Atlético Atlético Goianiense. Ah, mas esse pode Tá subir. com um pé na Série A, hein? Tá com Não, um mas eles pé podem e subir. tomara que ganhe. Esse pode E subir. olha que eles perderam o goleiro Márcio ainda, né? Virou a casaca, né? Virou a casaca, foi pro Goiás. Traiu mas- o movimento merda. atleticano. É, ele jogou mais de 10 anos no Atlético, mais de 500 Todo partidas. mundo tem que virar um clube de Goleiro piscina, artilheiro, né? Ah, mas o Atlético pode subir. Quem não pode subir é o Goiás. Não, Não, Goiás- tem que subir o né? Goiás, tem o que ir pra Atlético e Série Vila J Nova. do Brasileirão. E o A gente vai Anapolino criar só não. essa. A Napolina é melhor ainda, que deve Vamos- ser 6 A a Napolina 0. pode subir também. Vamos mudando de assunto, então. Vamos. Esgotamos É, se os irritou. assuntos falar de Fórmula 1. Este último final de semana tivemos o GP de Suzuka, com vitória do Nico Rosberg. Rosberg. E com isso, a Mercedes garantiu o tricampeonato do Mundial de Construtores. E o título da temporada está definido, fica com o Rosberg, que abriu uma boa vantagem para o Hamilton. Eu não sei. O Rosberg, se... Falta 4 corridas. Se em 3 ficar em segundo e uma em terceiro, ele é campeão mundial. Virtual campeão. Pintou campeão. Pintou campeão, eu acho. Mas eu acho que o Hamilton não vai entregar tão fácil assim, não. Ele que na última volta já fez uma rateada ali, tentou ultrapassar ali o Verstappen e passou reto na curva. O Verstappen, inclusive, que tá muito bem, né? Tá. Ele ganhou uma corrida. O Ricardo também tem uma chance ali, mínima ali, mas não vai levar. Tá, acho que a 40 pontos atrás do Rosberg, eu acho. Por aí. Mas eu queria que o Ricardo ganhasse, tá? E Mas o, fica pra e o ano que vem, como está sendo projetado para os brasileiros, o Felipe Nasser, inclusive. O Massa já se aposentou. O Nasser tem chance de ir pra Renault, mas ele falou até que gostaria de ficar na Sauber. Talvez a Sauber tenha um baita projeto ano que vem. Mas não com os motores Ferrari, né? Exatamente, a última corrida que aconteceu na madrugada do sábado para Sábado pra domingo. domingo. Né? Horário bom, 2 da manhã.
Foi cedo, né? Eu prefiro 2 da manhã do que 9 da manhã, porque 2 da manhã é mais acessível pra gente ver. Não sei. O que vocês acharam da corrida? Eu achei uma corrida boa, teve bastante ultrapassagem. Teve bastante pega também. Se comenta que a pista lá do Japão é uma das mais legais, É assim. legal, eles gostam bastante, Porque é uma pista propícia a uma corrida mais emocionante, tem na questão de ultrapassagens também, né? E acho que deu a lógica, né? O Rosberg tá num momento melhor do que o Hamilton. Acho que o título tá bem encaminhado já, é difícil. Principalmente depois do Hamilton ter quebrado na penúltima corrida, Malásia. né? Aquilo ali prejudicou bastante ele. Prejudicou tanto que a Mercedes diminuiu um pouco a potência dos motores para essa corrida, então por isso que a diferença para as outras equipes diminuiu tanto assim. E eu acho que abalou até um pouco a confiança do Hamilton, né? Ele saiu atirando pra tudo que é lado, assim, dizendo que era que a equipe queria derrubar ele. Em questão do psicológico, chegou a falar que tá Deus abalado, não tá querendo né? que ele ganhe. Como é que é, Lorena? Na questão do psicológico dele tá bem abalado sentiu depois pouquinho, de ter quebrado e principalmente do Rosberg aí ter engatado vitórias, né? Ano passado se falou que o Rosberg poderia ter sentido um pouco psicológico no final e por isso que não chegou a ganhar. Esse ano eu acho que inverteu. Esse ano eu acho que o Rosberg tá bem psicologicamente, o Hamilton se perdeu um pouquinho. Mas eu acho que o Hamilton até é mais piloto que o Rosberg, mas muito, que a fase não tá ajudando. E o acerto com o carro também. A gente pode ver que o carro da Mercedes tem um problema na largada. Na embreagem. E o Hamilton ainda não conseguiu se acostumar com isso. O Hamilton que largou muito mal, né? Perdeu muitas posições. Caiu para oitavo. Logo na largada. Ele largou em segundo e caiu para oitavo. Depois se recuperou, foi uma boa corrida. E o Rosberg mandou de ponta a ponta na corrida e deve ser o campeão deste ano na Fórmula 1. Pintou com cheirinho de primeiro título. Cheirinho de campeão. Lembrando só que tetracampeão só o Vettel, né? Só o Vettel. Não vai dar pro Hamilton dessa vez. Não, acho que não. Acho que talvez nem ano que vem, hein? Muda um pouco o regulamento. Então vai dar... Ano que vem, bem que a Ferrari podia vencer ano que vem pra voltar, podia né? ser a Red Bull também. Não, mas a Red Bull já venceu Verstappen muitas vezes ganhar com o campeonato. Vettel. Podia. Não, eu queria o Ricardo. Eu gosto do Ricardo. Acho um bata. Eu acho a tradição da Ferrari, eu acho que não é legal a Ferrari ficar muitos anos sem vencer um título, né? E eles não estão também tão felizes assim. Até o próprio presidente da Ferrari já botou pressão em cima do Vettel ali para resultados melhores. Ele que deu umas rateadas em algumas corridas. Tivemos o UFC também esse final de semana. O Yuri tem mais informações ali pra gente. Informação. A gente falando rapidamente do UFC, onde teve a luta principal do Michael Bisping contra o Dan Henderson em Manchester, na Inglaterra. E onde foi a última luta da carreira do Dan Henderson, hein, galera? Onde ele completou 19 anos de carreira. Assim, realmente uma lenda viva. Ele lutou no Pride, no Strike Force. Ele foi campeão em todos os eventos onde ele passou, menos no UFC, que é onde ele fez a última luta contra o Michael Bisping, que ele perdeu por decisão unânime. Bem disputado, bem controverso. Ao meu ver, ele venceu, ele deveria ter tido o braço erguido. E aí ele encerra a carreira dele com quase 50 lutas. Um cara mesmo que é exemplo para todos os lutadores. Por falar em encerrar a carreira, né? E o Belfort? Tá na hora já? O Belfort, já? Enquanto o Flamengo tá sentindo o cheirinho do Hexa se distanciar, ele tá aí, o Belfort... O cheirinho de soco na cara. Realmente. Tá sentindo o cheiro de sangue que tiraram do nariz dele. O Belfort... O Belfort, ele lutou contra o Mousasi, né? E o Mousasi dominou a luta inteira. Novidade, alguém dominou a luta inteira contra o Belfort. O Belfort foi nocauteado no segundo round e eu acho que sim, tá na hora já, assim, de começar a pensar. Ele tá passando vergonha já, né? Porque ele tem 39 anos, ele tá já no 40. E lembrando também que outros brasileiros lutaram como o Yuri Marajó, que ele lutou contra o Brad Pickett, que ele venceu no primeiro round. E agora fica essa questão de quem o Michael Bisping vai lutar, né? E também abre outras discussões para decisões controversas. Então agora resta saber se o Michael Bisping vai lutar contra o Yoel Romero, o Jacaré, o Chris Weidman ou o Luke Rockhold, que seria a revanche. O Belfort, acho que é impressionante a curva descendente da carreira dele, né? Nos últimos 2, 3 anos. Né, não, mas a carreira dele sempre foi assim, altos e baixos. Mas agora é só baixo. Se tu olhar o cartel dele, é 25 vitórias e 13 derrotas. Tu vê, por exemplo, o cartel do Anderson Silva, 30 e poucas vitórias, 8 derrotas. O Belfort é um lutador que perdeu assim bem mais do que a média, né, dos outros lutadores. Eu acho que a carreira dele começou a, digamos assim, mergulhar para baixo,
Porque, assim, depois que aquele TRT foi proibido, Ali... reposição hormonal, ele, assim, ele perdeu muito, porque aquele TRT dava muita força pra ele. Sim. Agora, assim, o físico dele mudou muito sem o TRT, né? E aquele caso da irmã dele, claro que faz bastante tempo, mas aquilo não poderia ter abalado um pouco ele psicologicamente logo depois depois que aconteceu. Eu acho que ele deve viver uma agonia frequente, assim. É. Mas eu acho que deve ter atrapalhado, assim, ali, tipo, 2004, 2005, 2006. Logo depois. Eu acho que, 12 anos depois, eu acho que ele já consegue ter um foco mais concentrado em relação às lutas. Aí agora já tá na hora de ele parar, né? O corpo dele já não corresponde mais ao que o cérebro pensa, né? Eu creio que sim, eu acho que sim. Eu acho que ele vai deixar um legado, porque ele foi o campeão mais jovem do UFC. Sim. Ele foi campeão do torneio dos pesos pesados com 18, 17 anos, ou 19, não tem um número certo. Ele foi campeão dos meio pesados do UFC. Inclusive, então, assim, ele deixa um legado bem grande. Ele é um mito do esporte, né? Ele não é ainda o campeão mais jovem do UFC. Sim, ele é campeão 19 anos. Mas ele foi campeão de um torneio, ele ganhou um mata-mata. O campeão mais jovem a dominar um cinturão é o John Jones. Quando o UFC não era nem muito popular no Brasil, ele já era um lutador de destaque, né? Verdade. No MMA. Ele estava se destacando no UFC, no Pride, mas ali eram vários outros brasileiros que eram vangloriados lá fora e que eram meros desconhecidos, aquela como luta, o Minotauro, Vanderlei Silva. Ele que protagonizou uma das lutas mais assim aguardadas pelo público, né, e mais comentadas, que foi aquela luta dele com o Anderson Silva em 2011, se eu não me engano, ou 2012. Eu diria que aquela luta assim meio que deu uma explosão de popularidade do UFC porque no Brasil. Ela foi uma das primeiras, se eu não me engano, uma das primeiras transmissões da Globo, né? Se não me engano, não, acho que foi na a primeira transmissão da Globo, se não me engano, foi do Júnior Cigano contra o Velasco, que o próprio Galvão narrou. E o Cigano comentou ela ao vivo na Globo depois. Mas só que aquela luta, ao vivo da Globo daí. Aquela luta do Belfort contra o Anderson Silva, eu acho que ela deu um raio. A partir dali a popularidade do esporte, ela aumentou muito no Brasil, principalmente, né? Exatamente, porque se tu for pensar, o Anderson Silva ele era campeão há 4, 5 anos e muita gente não conhecia ele. Aí eu, particularmente, não conhecia passaram a conhecer, né? Passaram a conhecer. Começaram a ver outros lutadores, por exemplo, o Lyoto Machida, o Cigano. Os fãs que acompanham há muito tempo já conheciam, tipo o Shogun, o Minotauro, mas agora esses vindo do UFC, o Machida, o Anderson Silva, o pessoal não conhecia, entendeu? Eu acho que essa luta de 2011 acho que passou na Rede TV. Aquela luta, além de muito aguardada, ela meio que tinha a divisão entre duas torcidas, assim, né? Porque ou tu torcia pro Belfort ou tu torcia pro Silva. E o Belfort, ele tava voltando ao UFC depois, acho que de 5 anos, se não me engano, 5 ou 6 anos. E logo quando ele voltou, ele pegou um ex-campeão da categoria, que era o Rich Franklin. E ele ganhou do Rich Franklin com 3 minutos do primeiro round. E aí logo botaram ele pra disputar com o Anderson Silva. Talvez ele não tivesse... Até porque a divisão já tava limpa de uma certa Talvez ele não forma. tivesse preparado ainda, né? Exatamente. Mas para encerrar só, observando a luta de sábado, claramente assim, vendo a aparência física dele... Do Bisping? Não, do Belfort, dá pra ver que ele já... Ele já não tem mais tanta aparência de lutador, assim, parece que já magro, tá mais... assim, estranho, né? Já tá um pouco mais... comigo, assim? Não, parecido um pouco mais com o Bruno, assim, mais... Inchado. Mais forma de barril, assim. Inchado, né? Agora, isso. Engraçado, essa questão de físico que tu falou, se tu olhar o rosto do Michael Bisping e do Dan Anderson ao final da luta, tu vê que parece que o Bisping tomou uma surra. Ele tomou, assim, cotovelada, ele teve que costurar o olho, o supercílio, entendeu? Só que pra mim, não sei quem acompanhou a luta, pra mim o Dan Henderson ganhou. Mesmo que seja um pouco apertado. Eu achei controverso ali. Eu acho que teve aquele garfinho do UFC, né? Eu acho que teve também. Sempre tem. Em todos os lugares, até no boxe também. Mas eu acho que o Belfort pode se aposentar, né? Curtir a vida agora com o Silise e com a Jana parada aí. É o que tem pra ele. A grana também que ele tem também. Não é muito. Pô, mas ó, mas vê se ele não tá bem na parada, curtir a folga com a feiticeira, amigo. Tá louco? Melhor que isso só se fosse a feiticeira e a tiazinha juntos, né? Não, mas também... Gente, qual homem não seria feliz nesse momento? Vamos acabar antes que... Vamos terminando por aqui esse Peladeiros, antes que alguém mais se queime. Agradecendo aqui o Yuri. Valeu e vamos aí pro próximo Peladeiros, né, galera? Valeu, Gregory. Valeu.
Curta nossa página no Facebook aí. Curta. Curta, Se inscreva, compartilhe, comenta. goste, comente, Só faça não tudo que você cutuque. quiser. Lurian canal. também, até mais. A gente, pra encerrar, dos 10 maiores públicos do futebol brasileiro nesse ano, em 6 vezes o visitante venceu ou empatou, ou seja, o Quantas mandante delas não foram na venceu. arena? Ah, Todas as vezes que nenhuma. lotou Mas na aí arena, o nem visitante entre ganhou. as 100 maiores não deve ter nenhuma da arena. Mas todas o visitante ganhou. É. Então era isso, galera. A gente fica por aqui. Como o Gregory falou, curtem nossa página, se inscreva no canal e tudo mais. E até a próxima. Peladeiros fica por aqui.